Querido ser de luz, hoje venho a Ti com o coração cheio de gratidão. Agradeço por Sua presença iluminada em minha vida e por cada ensinamento, cada momento de amor que compartilhamos neste dia. Que Sua luz continue a brilhar intensamente, guardando-me e guardando a todos nós dos caminhos da vida. Que possamos sempre reconhecer Sua sabedoria e amor ao nosso redor. Abençoe a cada um de nós com força e com clareza, para seguirmos adiante e que possamos retribuir essa luz a todo o mundo, espalhando amor e compaixão. Obrigado, meu querido ser de luz, por ser o nosso guia neste dia e em todos os dias da nossa vida, e também o nosso protetor. Que a paz e a alegria estejam sempre presentes em nossos corações. Que assim seja. Amém. Bom dia, pessoal. Madrugada astral, 6 horas da manhã, o relógio aí no tic-tac, tic-tac, acordando você aí com boas notícias através da Vibe Mundial e através da Astral TV. Eu sou Fábio Ricardo, médium, espiritualista, psicanalista. Convido você a fazer suas consultas através dos oráculos. Então você pode fazer suas perguntas objetivas e também fazer aí, agendar uma consulta online ou presencial. Fica o nosso abraço aí ao pessoal da Zona Sul e a todos aqueles que desejam. Lá em Bugaçu nós temos o atendimento presencial, onde você pode receber também o seu benzimento. Basta entrar em contato, agendar e obter as informações necessárias. O telefone é o 11 93262 6446. Então, vamos aí dar continuidade. Bom dia, voz do além. Bom dia. E hoje vamos falar sobre os mitos e verdades sobre os oráculos. Vamos quebrar alguns paradigmas, alguns tabus. Vamos começar pelo primeiro, mais ouvido mundialmente. Os oráculos, leitura de cartas, é coisa do demo. Isso é o mesmo que dizer que Exu é demônio, né? É claro, tudo aquilo que para o homem é algo que ele não compreende, ele acaba demonizando, não é verdade? E já tem até telefone tocando aqui. Vamos atender e dar continuidade. Vamos lá. Bom dia, quem é? Bom dia, pai Fábio, tudo bem? Tudo bom? É Anderson de Recife. Olá, Anderson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Já me acompanho há bastante tempo, inclusive. Que bom, eu fico feliz. Nossa, chegando aí em Recife, fico muito feliz. Você tem alguma pergunta para fazer? Tenho sim, pai Fábio. Na verdade, eu queria ver como vai estar o profissional, o financeiro, para o mês agora de junho. Tá, qual o seu nome completo e data? Fala só o primeiro nome e a data de nascimento. José Anderson Bezerra da Silva, 22/7/94. Bom, para mim, traz aqui o chicote, onde mostra nesse momento você tentando solucionar situações na tua vida, tá? Mas é um mês que traz aí a necessidade de assumir responsabilidade pelo teu caminho, tá? Aqui a carta do caixão fala que você tá ainda tem alguma coisa que te prende, tá? Evitando aí a sua realização com muito mais facilidade, mas conclui com a aliança. Isso demonstra que vai vir uma parceria. E eu digo mais, a nível
de alguém podendo estar somando aí nessa questão do financeiro, do profissional na tua vida, te ajudando nesse processo. Mas mais do que isso, eu entendo aqui, principalmente pelo caixão, que fala de algo onde a gente faz uma passagem, que você precisa se conectar um pouco mais com o divino para que as respostas e soluções cheguem mais rápido na tua vida, tá bom? Estou entendendo, Pai Fábio. Muito obrigado, viu? Obrigado a você pela sua audiência. Obrigado. Bom, então, voltando lá. O oráculo é coisa do demo. As pessoas ficam com seus destinos fixos quando fazem a leitura. É verdade isso? Bom, a gente precisa entender que a Bíblia ela é um livro denominado dentro de uma religião. E ali, né, tem alguns preceitos que condenam, né, os prognosticadores. Então, isso existe ali, existe para o cristão. E na maior parte das vezes, meus clientes são crentes, pastores, são missionárias. Tá? Tenho muito cliente crente de várias denominações religiosas, desde da congregação à universal, aí passa por tudo isso, gente. Então, assim, por quê? Porque, na realidade, quem faz esse tipo de caminho, de transição, tá aqui, tá ali, é que entende que, na realidade, não existe. Ela precisa ouvir um conselho e sabe que essas cartas, o Búzios ou qualquer outro método, é algo que, a partir do momento que ela confia na pessoa, ela acaba se permitindo a ter aquela interpretação. Então, assim, não existe demonização nenhuma dentro de uma carta, assim como não existe, tá? Um baralho de pombagira, só porque são figuras ali, o baralho de pombagira, ele é a pombagira que está falando. Não tem nada a ver isso, tá? Salvo a pessoa estar incorporada. E eu sou da seguinte percepção, tá? Se você tem uma entidade, você tem que trabalhar com a sua entidade. Tá? E a entidade não precisa de oráculo nenhum, tá? Ela vai falar tudo que é necessário. Então não existe isso de demonizar. Existe essas questões de cada um acredita de um jeito e acabam criando esse mito de que oráculo é coisa do diabo, que vai trazer negatividade, que vai, para quem joga, vai sugar a energia da pessoa que está jogando. Não, tem nada disso não. E existe essa coisa mesmo de a pessoa estar com o destino fixo ou nós podemos trocar os nossos destinos? Quando a pessoa diz assim, por exemplo, ela quer um relacionamento, né? Ou ela quer um emprego. Eu não consigo um emprego. Eu tenho o dedo podre. Ela pode mudar isso ou o seu destino está traçado mesmo e cada leitura que ela fizer vai mostrar isso? Gente, o nosso destino está traçado, tá? E também não está. Vou dizer, o nosso destino é traçado a partir do momento que você nasce, você morre a cada dia e vai chegar um dia que você vai ter que partir. Esse destino, ele é o único destino que nós temos, literalmente. O resto são consequências dessas outras vidas e consequência da própria vida que você vive. Então, assim, você tem a missão de ser feliz. Então, tem casos que eu falo, olha, você tem que ver, porque parece que alguma situação aconteceu, no caso do dedo podre, da pessoa não dá sorte no amor. Alguma coisa aconteceu na infância que acabou gerando ali uma situação que faz com que essa pessoa não consiga um relacionamento. Tá? O emprego é uma fase, e eu digo o seguinte para as pessoas, olha, tá difícil de conseguir na tua área, busque alguma outra coisa para você aprender, desenvolver e fazer. Porque a partir do momento que você se coloca à disposição, é como se fosse uma mola propulsora que eleva a tua energia a ponto de você conseguir e surgir do nada proposta de emprego na área que você queria. Então, esse destino, quem desenha é você. Ou você escolhe ficar assumindo o tempo todo que a tua vida é ruim, que a tua vida não presta, seja no amor, seja no trabalho,
ou você assume a responsabilidade pela tua vida e diz, não, eu vou dar um caminho e assim dormir e acordar pensando e organizando e batendo na porta até que a coisa aconteça. É assim que funciona. Então o destino você cria. O único destino marcado é a morte. Vamos lá para quem está aí assistindo a live, para quem está assistindo o programa também. Olá, pessoal. Fazer aquele 3 montinhos de um conselho aí das cartas. Vamos lá, vamos fazer esses 3 montinhos, embaralhar aqui a carta. Então vou deixar aqui um bolinho aqui e outro bolinho aqui. Pronto. 3 bolinhos aqui. 1, 2 e 3. Tá? Daqui da minha esquerda para a direita. Então vamos lá. Você vê aí, faz a sua pergunta mentalmente, escolha um montinho aí para ouvir a sua resposta. Eu quero 2. Ele quer o 2. Então vou ouvir a voz do além e vou abrir logo o 2. Bom, a carta que vem aqui é o caixão. Então fala de algum movimento de transformação, algo sendo deixado para trás, mas que precisa sim ainda de um esforço para ser resolvido. Não adianta simplesmente você saber que tem que deixar para trás, mas tem que trabalhar para que se movimentar e fazer as coisas acontecerem. Isso mostra uma possibilidade imensa de bons caminhos, de algo novo para a sua vida. Então essa aí foi a leitura para mim e para o Dr. João também e para mais pessoas. Montinho 1. Montinho 1. Carta da criança. Fala da criança interior, fala daquilo, dos seus desejos ocultos, né? E que você precisa fazer crescer de alguma forma, reverberar, expandir, fazer com que amadureça. Tenha cuidado com a questão da tua imaturidade diante do seu questionamento. Tá? Então, amadureça, procure bons conselhos, porque dessa forma você vai evoluir. E o montinho 3? Montinho 3. A chave. A chave, olha só, para quem pensou aí em trabalho, e no montinho 3, nossa, essa é a carta que fala disso, né? De sucesso, de algo de vitória para a tua vida. Mas mais do que isso, também fala de você ter nas tuas mãos a chave para poder abrir o teu caminho e também fechar aquelas energias de pessoas que tentam sugar a tua boa sorte. Muitas das vezes você fala assim, eu não estou com sorte, mas sabe por quê? Porque você escolhe tão mal as suas amizades, as pessoas com quem você convive, que elas acabam sugando a tua energia, sorri na tua frente e acaba desejando sempre algo de ruim para você por trás. Então, você aprenda a escolher as amizades, os ambientes que você vive. A chave está aí, ó. A decisão é sua. Faça boas escolhas. Quando a gente fala sobre os oráculos, quebrando paradigmas, tabus, tem muita gente que indica você, mas não quer fazer leitura com você porque tem medo. Isso acontece. Medo de ouvir verdades, medo, né, de ser descoberto de alguma coisa. E muitas vezes a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, eu não quero com o baralho cigano porque ele é fofoqueiro. Ele é fofoqueiro? Contam que o baralho cigano é um baralho fofoqueiro. Na realidade, isso é bem cultural. É por conta da fácil interpretação, não interpretação no sentido do que a carta traz de simbologia, mas do que ela representa dentro do inconsciente coletivo. É bem diferente do baralho, por exemplo, de Marsella, que é um baralho com muita simbologia, uma simbologia de cores, sinais, olhares, movimentação ou não, tudo isso muito, se soma muito. Então, ele se torna algo muito mais filosófico, né, vamos dizer assim, o baralho, né, de Marsella, e esse se torna fofoqueiro por conta disso, por conta do inconsciente. É muito fácil, a pessoa já olha a âncora, ai meu Deus, minha vida está travada.
Entende? Por isso que ele se torna, é visto às vezes como um baralho fofoqueiro. A Angel Acupuntura disse assim: Fábio Ricardo sempre acertou nas minhas cartas. Olá, Angel. Obrigado. Eu digo assim, eu fico muito feliz, tá? E eu tenho a humildade sempre de falar, eu faço o meu melhor. Eu não tento fazer o meu melhor. Eu faço o meu melhor em cada leitura. Mas eu tenho a consciência, tá, de que 100% não dá. E eu vou dizer por quê. Outro dia eu fiz uma leitura, foi uma consulta através da hidromancia. A pessoa estava tão bloqueada, que eu falei tudo que tinha que falar ali, mas com muita dificuldade para acessar. A pessoa fez 3 perguntas e eu falei, não tem mais nada para você perguntar? Não, você já respondeu tudo. Muito obrigado e tal. A consulta, na realidade, ficou em 35 minutos. O Tom até se espantou. Falou assim, nossa, mas já acabou? Eu falei assim, ele estava tão bloqueado que... E a gente fica com medo, mas quando eu fiz a leitura, e a gente vai buscando, a espiritualidade nos ajuda nesse aspecto, que não foi foi da hidromancia, né? Que eu consegui trazer sinais. Eu falava assim, eu vejo você tentando resolver alguma coisa, mas eu vejo como um castelo. E na realidade não era um castelo, e sim uma questão de um apartamento de herança. Então você vê que mostra que era algo que tinha um determinado empoderamento ali, e isso foi uma das coisas que bateram em relação a tudo que ele estava querendo saber. Então, assim, é muito importante esse feedback, né, de vocês, porque ajuda a gente a sempre estar buscando cada vez mais melhorar. Olha, e quando você faz leitura, tem várias pessoas que dizem isso, inclusive o Dr. João está dizendo aqui, durante a live. Os puxões de orelhas na leitura, existe isso, Fábio Ricardo? Puxão de orelha? Existe, gente. Olha, existe puxão de orelha às vezes, assim, na leitura de cartas? Sim, existe. Mas quando é uma leitura mais espiritual, é algo que, sabe, às vezes se torna involuntário. Eu digo que muitas das vezes eu estou ali acompanhado de um Exu, às vezes eu estou acompanhado do Preto Velho, porque eles dão assim, se é Exu, ele já fala na lata, ele já manda, deixa de ser burro, toma vergonha na cara, alguma coisa nesse sentido. Quando é um preto velho que está ali, ele já vem dando assim, olha, você precisa prestar atenção, você nunca deu ouvido à voz, né, de outras pessoas, você pede conselho, mas você não ouve, e aí você vai repetindo as mesmas coisas. Então tem uma frequência diferente que atua dentro do campo espiritual quando eu estou falando. E eu sempre faço isso, a leitura minha sempre vem antes pela espiritualidade que me conduz, e aí eu tiro as cartas só para completar. Como eu disse já em outros programas, né, a espiritualidade ela não quer que eu use carta, não quer que eu use dado, búzio, nem nada. Né? Só mesmo a água e esse contato, se for o caso, em qualquer outro lugar, através das mãos. Então, esse é o caminho que eu deveria estar seguindo espiritualmente, e eu fico pedindo, às vezes, perdão à espiritualidade, e, ao mesmo tempo, falo assim, me ajuda a resolver uma partezinha para melhorar outro lado, mas eu fico assim esperando ela me responder, porque em breve eu sei que eu vou ter uma resposta por qual caminho que eu vou ter que seguir literalmente. Essa semana aconteceu uma coisa que também aconteceu na semana passada. E as duas pessoas são lá da Europa. Essa pessoa da Alemanha, que eu não vou dizer o nome, a gente está falando sobre os tabus, né? Uhum. Então vamos falar um pouco sobre charlatanismo. Essa pessoa da Alemanha, ela estava desesperada, queria fazer a consulta com você e eu não conseguia encaixar o horário. Porque disseram para ela que o marido dela tinha meses de vida numa consulta e ele estava desesperado, passando até mal. E você disse que não tinha nada para ela acalmar e ele está super bem. O que você pode dizer sobre isso, sobre essas leituras?
que Cuidado. falam sobre isso. Cuidado. Tem muita irresponsabilidade dentro de leituras feitas. Às vezes as pessoas podem até dizer, Fábio, você é um pouco evasivo, você fala as coisas e vai jogando porque eu tenho muita cautela. Se tem alguma coisa que é ruim, eu vou falar numa sutileza, eu não vou falar fulano vai morrer ou deixar de morrer, isso jamais eu vou falar isso. Mas assim, eu falo de cautela, né, de cuidado que essa pessoa tem. Teve esse caso dessa cliente que ela se sentiu aliviada pela minha leitura e por me confiar em mim, mas eu tive um outro caso de uma cliente que ela, antes de me conhecer, ela fez uma consulta onde ela passou o Natal e o Ano Novo esperando o sogro dela morrer. E ela, infeliz, alienada àquela situação. E aí, logo depois disso, ela fez a consulta comigo e eu falei, olha, não tem nenhuma linha de morte nesse teu caminho aí, tá tudo tranquilo, não precisa se preocupar, né? Foi uma consulta ampla, mas assim, tem que ter muito cuidado, né? E tem gente que faz de tudo. Olha, você quer se livrar desse caminho de morte, você vai ter que fazer um trabalho. E eu digo, tenha juízo, cada um de vocês, a quem vocês procuram, tá? E dê ouvidos, escute, mas não tome aquilo como uma verdade absoluta, até de mim, tá? Procure ter, a menos que você realmente confie totalmente naquela pessoa. Dentro da leitura objetiva, as pessoas têm dificuldade de fazer uma pergunta objetiva, mas também você alerta para as pessoas, quando consultar com alguém, não contar a sua história, a sua vida. Explica isso, a diferença entre contar a sua vida para o oraculista e fazer uma pergunta objetiva. Gente, o que é pergunta objetiva? Vê para mim no amor. Não, isso não é pergunta objetiva. O tema é amor, o tema é trabalho, o tema é espiritualidade, o tema, tá? Relacionamento. Isso é tema. Dentro do tema que você quer saber, você tem que formular uma pergunta para que o oráculo possa te responder, tá? Então, você precisa formular uma pergunta. Eu gostaria de saber se vem um amor para mim. Estou solteira. Eu gostaria de saber se o que está acontecendo no meu relacionamento, se vai ter fim, né? Seja casado ou não. Sempre colocando se é casado, se é namorado, o que é. Então, isso é uma pergunta que você faz. Agora, gente, cuidado. Tem gente que quer contar história. Porque eu estou passando por isso, fulano não sei o quê. Conta um texto imenso para poder fazer uma pergunta. E eu digo, não conte, tá? Porque eu tenho que fazer a leitura pautado na tua pergunta, fazer a leitura pautada na tua pergunta. Eu não quero saber da tua história, né? Algumas coisas, às vezes, precisam ser um pouquinho mais esclarecidas dentro da pergunta, para não ficar tão, assim, solta. Mas não que você precise contar toda a tua história para mim, nem para ninguém, tá? Faça a pergunta e ponto. Ouça e depois fala assim, Fábio, isso, o fulano é isso, e assim segue. E para a pergunta objetiva, qual oráculo que você mais faz e mais indica? Que ele é rápido e prático? O mais rápido são as cartas, né? Então, esse é o caminho aí, mas temos todos os outros oráculos. Então, estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero convidar você a entrar em contato conosco através do telefone 11 93262 6446, fazer sua consulta de carta, baralho, cigano, através da hidromancia, seromancia, borra do café, dadomancia, tá? É só entrar em contato. Agradeço a todos, saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês, paz eterna e muita luz. E até quarta-feira que vem.